Olá, minha amiga, meu amigo, tudo bem? Tranquilo? E aí, o seu dia foi bom? Foi tranquilo? Foi um dia útil? Olha, já sabe que estamos no nosso habitual espaço de saúde em 3 dimensões: saúde física, saúde mental e saúde espiritual. E hoje eu trago um tema muito interessante, que é o sentimento de vingança e a dimensão espiritual, tudo bem? Nós falamos nos 2 encontros anteriores. No primeiro, é o sentimento de vingança e a dimensão física. Depois falamos do sentimento de vingança e a dimensão mental. E hoje, o sentimento de vingança e a dimensão espiritual. Minha amiga, meu amigo, o que a Bíblia fala sobre vingança? O que a Bíblia fala a respeito da vingança? Eu trago 3 exemplos, 2 exemplos terríveis de que a vingança é mesmo terrível, e um exemplo muito bom, um exemplo que é para seguir, é um exemplo a seguir. Por isso, dê o seu like, se não é inscrito, só se inscrever e está tudo bem? Tranquilo? Aqui um barulhinho aqui no prédio, então aqui um ruídozinho, mas esse ruído passa logo, tá bom? O primeiro exemplo tem a ver com uma expressão que era muito comum nas culturas ao redor de Israel no passado. Então você encontra essa expressão no livro de Números, o capítulo 35, o versículo 19. Então essa expressão é a expressão do vingador da vítima. O que é isso de vingador da vítima? Essa expressão significava no passado que se alguém cometesse um homicídio, um assassinato, não é? Na família da vítima apareceria alguém, geralmente o responsável da família, que poderia dar o troco. Esse responsável poderia ser o pai, poderia ser o tio, seria a pessoa que poderia pagar, não é, na mesma moeda. Então, isso muitas vezes acabava em banho de sangue sem fim, porque aparecia um vingador da vítima na família X, depois na outra família também aparecia um outro vingador, então era morte interminável. Para isso, Deus teve que dar leis a Moisés para abolir, para estancar este problema, que era um problema terrível naquelas populações e que também acabou contaminando o povo de Israel. Então, um dos critérios, um dos requisitos dessas leis era de que deveria haver uma cidade ou cidades onde o homicida deveria ser julgado de forma conveniente. E aí o problema acabou parando, acabou tendo seu fim. Então você consegue ver nessa história de que a vingança gera grandes problemas, não é? Um outro exemplo nós encontramos em Gênesis, o capítulo 4, que é a história de Caim e Abel. Deus havia orientado aquilo que Caim e Abel deveriam oferecer como um sacrifício. Abel ouviu e obedeceu, mas Caim, apesar de ter ouvido aquilo que Deus disse, achou fazer do seu jeito. Então aqui estava aí uma primeira lição. Nós não devemos fazer aquilo que achamos ser, bom, que achamos fazer do nosso jeito. Nós devemos fazer aquilo que Deus orienta, aquilo que Deus orienta que é certo. Por conta disso, o sacrifício de Abel foi aceito, mas o de Caim não foi aceito, foi rejeitado. E Caim, irado, Caim nervoso, foi fazer o quê? Foi matar Abel. O que Abel tinha a ver? Abel não tinha a ver com nada disto. Isto era uma questão entre Caim e Deus. Era entre Caim e Deus, não Abel. Então você consegue ver nessa história de Caim e Abel que até as pessoas inocentes na vingança acabam sendo afetadas. E Abel é um exemplo de ter sofrido, de ter morrido em consequência da vingança de Caim, que não era contra Abel. Se Caim tinha que se vingar, era contra Deus. Então você vê que a vingança não presta, a vingança tem a todos os títulos resultados terríveis, tudo bem? Mas minha amiga, meu amigo, nós temos exemplos bons.
Um desses exemplos é a história fantástica de Davi. Davi estava a ser perseguido por um rei mau, por Saul. E, aliás, Saul foi o primeiro rei de Israel, tudo bem? Então, Saul pegou 3.000 homens para perseguir e matar a Davi, porque Saul estava a ter ciúmes, Saul estava a ter inveja do sucesso de Davi, e Saul sabia que Davi seria o futuro rei de Israel. Por conta disso, Saul queria matar Davi, e Davi sabia muito bem disso. Então, naquela perseguição, Saul e os seus homens decidem descansar. Era noite já, não é? Então eles decidem descansar, e Davi apercebeu-se no local onde eles estavam, que era numa caverna. Davi tinha tudo para matar Saul, porque Davi e seus homens, Davi e os seus militares, encontraram Saul descansando, dormindo, os seus homens também dormindo. Tanto é que os homens de Davi disseram: olha, Davi, acaba com Saul, ele quer matar-te, mata você primeiro, Davi, não percas tempo, esta aqui é uma soberana oportunidade. Mas Davi vai dizer algo interessante que está em 1 de Samuel, o capítulo 24, o versículo 6, disse Davi aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Davi sabia que a vingança era uma prerrogativa de Deus, era uma prerrogativa divina, e Davi sabia muito bem disso. E diz Paulo em Romanos 12, o versículo 19, que a vingança pertence a Deus, e Davi sabia muito bem disso, meu amigo. Por isso, se estiver nessa situação, não haja de forma tempestiva, não haja por impulso, procure saber, se possível, por que o seu amigo, o seu colega cometeu tal ato. Talvez ele fez isso de forma inadvertida, talvez fez porque estava numa situação de estresse. Procure conversar de forma sábia, será bom para o seu amigo, o seu colega, e será ainda melhor para você, tudo bem? Tranquilo? E sabe, o padrão, o ouro para se ver livre da vingança, para se ver livre do desejo da vingança, é o amor, é a presença de Jesus Cristo em nossas vidas. Quando nós entendemos que o próprio Deus, Jesus Cristo, veio dos céus para morrer por mim, por você, nós nos amaremos, nós nos perdoaremos, nós nos suportaremos, como diz Paulo em Colossenses, o capítulo 3, o versículo 13. Nós nos amaremos, nos perdoaremos, nos suportaremos, porque nós entendemos que Deus nos amou em primeiro lugar, e que devemos demonstrar esse nosso amor aos nossos amigos, aos nossos colegas, de forma geral, ao nosso próximo. Tudo bem? Tranquilo? Então a vingança é para estar fora, não é para fazer parte do nosso vocabulário. Tudo bem? Tranquilo? Olha, então terminamos hoje esta série de 3 temas de vingança. Falamos no primeiro encontro, vingança e a dimensão física, depois vingança e a dimensão mental, e hoje então terminamos com vingança e a dimensão espiritual. Olha, então até o próximo encontro para mais um tema interessante, e não esqueça de deixar aí o seu comentário, tudo bem? Olha, estamos juntos, a paz do Senhor.